Louvado seja o coração de Jesus. Filhas, quero iniciar com as senhoras uma partilha sobre um livro que eu li este ano, que se chama O Exame Particular de Consciência, do padre Miguel Ángel Fuentes. Ele vai dizer que os clássicos da espiritualidade cristã, desde os monges do deserto, nos primeiros séculos de nossa era, mais especialmente a partir de Santo Inácio de Loyola, no século XVI, consideram o trabalho do exame particular de consciência em um ponto bem determinado da nossa vida espiritual ou afetiva. Por quê? Ele vai dizer que é muito importante para que possamos adquirir as virtudes, extirpar os vícios e também corrigir os defeitos. Ele é um método simples, porém é exigente. É conveniente para quem deseja progredir na vida espiritual e também se torna indispensável para quem deseja resolver conflitos interiores e afetivos. É um método praticado por Santo Inácio de Loyola, também é um medidor da própria vontade, um gerador também da vontade. Concentra a atenção e as energias da pessoa em um ponto preciso, o que aumenta a capacidade da vontade de realizar os atos que culminarão na consecução do objetivo proposto. O Rui Marim nos chama a atenção que existe um pecado na omissão do exame de consciência. Ele vai dizer assim, no livro da Teologia da Perfeição Cristã: omitir frequentemente o exame ou ser materialmente fiel a ele, mas praticá-lo com um espírito rotineiro e sem vida, é condená-lo à esterilidade quase absoluta. A alma que realmente deseja se santificar deve ser persuadida de que todos os outros meios de progresso serão amplamente frustrados se não se sujeitarem ao controle e à vigilância do exame diário de consciência praticado com fidelidade apurada e vivificante. Padre Miguel, ele vai dizer que é lamentável e triste realidade que observamos nos inúmeros leigos católicos, religiosos, sacerdotes, que negligenciam com espantosa indolência e também já até abandonaram esta prática do exame de consciência. E ele fala desse acomodar-se, em continuar carregando seus vícios, defeitos ou simplesmente viverem um caminho estagnado na sua vida espiritual. Então, no que consiste o exame de consciência? O exame é ao mesmo tempo um estado de operação do espírito. É um estado de espírito no sentido de uma disposição geral do homem que o torna sempre atento e profundamente interessado em conhecer, discernir e aperfeiçoar-se na medida em que lhe é possível. Aqui está o primeiro benefício para uma pessoa com defeitos ou distúrbios afetivos profundamente enraizados. Sua atitude se torna um interesse em mudar e melhorar, vivendo conscientemente sua vida e seus sentimentos interiores, o que não acontece quando a pessoa está afundada no poço de afetos perturbados. E é também uma operação que exige horários determinados e possui leis precisas para sua execução. A operação sem o espírito termina em uma rotina enfadonha e estéril. O espírito sem a operação carece de eficácia na prática. O exame tenta manter o espírito acordado e ativo a todas as horas do dia, para que o homem alcance o fim proposto da maneira mais séria e eficaz. Modo de praticar. Ele faz uma sugestão
em que Santo Inácio distribui este trabalho de fazer este exame de consciência durante 3 momentos do dia. Primeiro, de manhã. Depois de levantar-se, entre as primeiras coisas a serem feitas, o objetivo do trabalho deve ser determinado com precisão, ou seja, o propósito ou projeto espiritual em questão. O que desejo corrigir, desenraizar ou adquirir. É uma tomada de consciência, ele vai dizer. Pode-se escrever também uma oração. Segundo, no meio do dia. Lembre-se de quantas vezes o objetivo determinado falhou. Revisar o que foi feito pela manhã, de hora em hora. Objetivo: superar a negligência e a preguiça. Observar as razões do que se faltou no dia a fim de se corrigir e forjar a prudência. E o último, no final do dia. Rever as falhas do meio do dia até aquele momento, observar se sua conduta melhorou em relação à da manhã. E uma vez por semana ele recomenda fazer essa comparação daquele dia com os dias anteriores. Ele vai dizer também que é muito conveniente, e é uma prática ensinada por Santo Inácio, que quando alguém perceber que falhou em seu propósito, faça algum gesto externo, do qual apenas ele conhece o significado, como colocar a mão no peito, por exemplo, de tal maneira que expresse arrependimento por ter caído. Padre Miguel também vai dizer que esse tomar consciência do próprio ato pelo qual se cai em um defeito é de capital importância. Não há nada tão importante quanto perceber seus próprios atos, da mesma forma que não há nada mais fatal do que a inconsciência nas quedas ou rotina no agir. Essa atenção às quedas deve ser totalmente consciente. Os efeitos desse exame são tão importantes para o comportamento que considero que esse tipo de trabalho deve ser incorporado mesmo no tratamento de pessoas com vícios e transtornos afetivos. Conteúdo: do que se examinar? Padre Miguel vai dizer que deve ser sempre algo muito preciso, determinado e suficientemente conhecido pela pessoa que faz esse exercício. As principais falhas no trabalho da vontade provêm de estabelecer planos muito gerais. Então, às vezes a pessoa ela faz uma proposta de fazer uma correção de um vício, ela escolhe ali uma virtude para se viver, mas ela escolhe algo assim muito geral. E ele vai dizer, o Padre Miguel Fuentes, que encarando as coisas genericamente não se pode avançar no caminho espiritual. Então, o propósito particular ele deve ser sempre algo concreto e quanto mais particular, melhor. Por exemplo, eu quero crescer em santidade. Quais os atos concretos? Nos olhares, nas palavras, nos gestos? Ou em relação a quem? Superiores, subordinados, cônjuge, amigos, pais? Ou em que momentos do dia? Por exemplo, uma vez que se tem adquirido um certo hábito em relação a esses atos, pode passar a novos atos de humildade. É necessário lidar com desenvoltura nas pequenas coisas para então poder governar nas grandes. Então, como escolher um assunto sobre o qual trabalhar? Autores ascéticos sugerem trabalhar a paixão dominante. Contudo, levando em consideração o fim ao que se ordena, o exame particular, de acordo com o espírito de Santo Inácio,
talvez seja conveniente seguir um critério diferente. Como o fim do exame particular é manter o desejo de santidade sempre vivo e muito ativo, deve-se dar preferência ao que há de ser mais eficaz em acender esse desejo, conforme o tipo de pessoa e as circunstâncias nas quais se encontra, mesmo que isso rompa os moldes da ordem objetiva com o qual valorizamos os vícios e as virtudes. Ele vai dizer: nunca percamos de vista o fato de que a santidade é uma vida e não uma teoria, por mais bem pensada que seja, e que o exame particular não é um fim ao qual a vida da alma deve ser moldada, mas um meio de preservá-la e aperfeiçoá-la. Por exemplo, ele vai dizer: uma pessoa dominada por um vício, como a luxúria ou o álcool, apesar de sua paixão ou vício dominante ser a luxúria ou a bebida, talvez tenha que examinar, pelo menos em alguns momentos da sua vida, sobre sua confiança e seu abandono em Deus, uma vez que sem essas atitudes é impossível obter recuperação. Ou sobre a humildade, quando há algum complexo de inferioridade na raiz, ou sobre outros atos diversos, tentando usar o exame principalmente para fortalecer ou elevar o vigor da vontade. Trabalho prévio. Padre Miguel vai dizer que não se pode adquirir uma virtude ou combater um vício ou defeito se não se conhece bem o terreno em que se irá trabalhar. Se alguém deseja adquirir uma virtude, deve se tornar de certa forma especialista nela. Feito isso, já seria possível fazer uma lista o mais exaustiva possível de todos os atos que se relacionam direta ou indiretamente com a virtude ou vício que deseja enfrentar, tal como ela se apresenta na vida cotidiana da pessoa interessada. Uma lista de 15 a 20 atos é o ideal. Então, por exemplo, castidade e seu oposto luxúria, assídia e seu oposto diligência, humildade e seu oposto o orgulho. Primeiro exemplo: material para um trabalho sobre a castidade e a luxúria. Então, as principais causas dos pecados de luxúria são as ocasiões de pecado em que se apresentam à vista. Portanto, nunca assistirei televisão estando sozinho, estabelecerei prazo para ir dormir, não navegar na internet em algum lugar onde não posso ser visto por outras pessoas, usar filtros contra a pornografia. Se sou religioso, ter cuidado com programas que deixam claro pelos meus superiores os lugares em que entro. Não usarei chat, vigiarei meu olhar para revistas e jornais. Cortarei essa ou aquela amizade que é puramente superficial e frívola. Outro ponto. Outra causa principal das quedas na luxúria é a sensualidade, ou suavidade dos sentidos. Portanto, para superar esse problema, procurarei ser mortificado na comida, farei penitência corporal na medida que me seja possível para manter o domínio do meu corpo, mortificarei meus sentidos, privando-me de vez em quando de coisas boas, por exemplo, olhar para algo honesto, cheirar um perfume agradável, sentir o toque suave de algo, não porque isso seja ruim, mas para aprender a desistir em algo lícito, o que me tornará mais forte quando tiver que dizer não às tentações ilícitas. Manter a higiene corporal, não procurando conforto, mas forjando a minha vontade,
mortificando os meus sentidos, por exemplo, com um banho de água fria, também dedicando um tempo breve à minha higiene pessoal, sendo ordenado nas minhas coisas. São alguns exemplos. Vai dizer também que outra fonte de queda na luxúria é o ócio. Por isso, ele sugere: tentarei sempre estar ocupado, mesmo quando não tiver obrigações, portanto, tentarei ter boas leituras, praticar um hobby, trabalhar em algo prático. Vou tentar fazer, pelo menos 2 vezes na semana, algum exercício corporal, caminhada, esportes, ginástica. Muitos caem em pecados de luxúria como castigo por seu orgulho. Então, vou ter que vigiar esse ponto, tentando ser cada vez mais humilde. Aproveitarei as oportunidades para me humilhar com trabalhos e ocupações baixas aos olhos dos outros e também aos meus. Não posso aspirar à virtude da castidade sem a ajuda de Deus. Portanto, alguns pontos que ele coloca para ajudar. Manterei a comunhão frequente, diária, se possível, e a confissão semanal. Nunca abandonarei a devoção à Virgem Maria, especialmente o terço diário. A Escritura diz que aquele que considera a natureza do pecado e os novíssimos não peca. Portanto, considerarei a malícia do pecado da luxúria, a degradação que impõe ao meu corpo. Lembrarei diariamente, principalmente antes de dormir, que um dia vou morrer, que não conheço o momento, que serei julgado por todas as minhas ações e que, de acordo com o que fiz, bem ou mal, vou me salvar ou me condenar. A castidade é uma virtude que se adquire com atos positivos, ainda que indiretos. Portanto, serei modesto no meu modo de vestir, honesto em minha maneira de falar e em meus gestos, nada de grosseria, de vaidade, de chamar atenção. Prudente e equilibrado no trato afetivo com os outros, limpo nos olhares, olharei para cada pessoa como que quero que olhem minhas irmãs, irmãos e meu pai e mãe. Pedirei a graça do pudor e agirei em tudo com pudor. Então, este primeiro ponto em que o Padre Miguel ele faz este trabalho para nos ajudar no exame é com esse tema da castidade e da luxúria. O próximo ponto, ele faz um outro exemplo em que o material de trabalho é a assídia. Ele vai dizer que a assídia é uma tristeza nas coisas espirituais. Então, por esta razão, pedirei para me alegrar em coisas espirituais, Santa Missa, orações, nas provações, doenças, fracassos. Para isso, incluirei minhas falhas diárias na ação de graças de cada dia. A assídia, ela faz com que negligenciemos, abreviemos ou omitamos os atos espirituais, por razões fúteis. Por isto, Padre Miguel faz algumas propostas. Não abreviar nenhum dos atos em que a assídia me ataca, todos os atos de piedade e oração. Não os omitir por qualquer motivo que não provenha da obediência ou da urgência da caridade ou dos deveres pastorais. Pelo contrário, procurarei fazer estas obras com perfeição. A assídia faz com que me apresse em terminar o que eu não gosto. Portanto, não me apressarei nos ofícios que mais me repugnam. Darei à oração o tempo que merece,
ação de graças depois da missa, exame de consciência, preparação para a Santa Missa. Não farei nenhuma das coisas que mais gosto quando elas ocupem o lugar ou o tempo de outras que tenho como dever de Estado. Escolher os trabalhos de acordo com a satisfação que procuram. Portanto, escolherei minhas atividades de acordo com a urgência, a utilidade do próximo ou a solicitação de meus superiores. O desespero é filho da assídia, repulsa ou fuga do difícil. Portanto, devo encher minha alma com a esperança de poder realizar as obras que Deus me pede, mesmo quando elas pareçam muito maçantes, pesadas ou impossíveis de realizar. Gera pusilanimidade para enfrentar o que parece difícil. Portanto, enfrentarei com grande encorajamento, ânimo e generosidade as obras específicas da minha santificação diária. Gera ressentimento e amargura contra aqueles que nos mandam ou pedem coisas que nos custam ou que não gostamos. Portanto, terei obediência e bom espírito com quem me manda, superior ou pede para fazer um trabalho que me desagrade. Isso implica em não reclamar sobre o que é ordenado, não demonstrar que algo pesado ou injusto me está sendo pedido, uma maneira de me vingar, fazendo com que o superior se sinta um tirano. Tratarei com esmeralda caridade e paciência aqueles que me pedem coisas que me custam ou impedem meus planos, os quais, por isso, trato mal para que não peçam novamente ou sejam breves. Provoca devaneio, curiosidade, verbosidade, inquietação corporal, ou seja, paliativos. Diversões pelas quais compensamos o esforço do dever. Nesta ordem, farei o possível para não me distrair ou procurar por escapadas em diversão. Deixarei a recreação para o momento oportuno. Durante o trabalho ou o tempo de oração, no entanto, farei o possível para cumprir bem meu dever. Para combater a desolação que acompanha alguns atos espirituais, meditarei no valor e na importância que estes atos têm para a minha vida. Ampliar o que aumenta a caridade, contra o que a assídia se opõe. Devoção à Eucaristia, devoção à Santíssima Virgem Maria, leitura e meditação da Sagrada Escritura. Outro ponto. A tentação da assídia pode ser uma purificação divina. Por isso, vou pedir paciência a Deus, muita paciência. Agora nós vamos seguir com o terceiro exemplo, que é sobre a humildade e o orgulho. Ele vai dizer: a humildade nasce do concreto conhecimento de mim mesmo, dos meus pecados, da ação de Deus na minha alma. E isto é uma graça que tenho que pedir, por isso devo pedir a graça de crescer em humildade, rezar as ladainhas da humildade. Também tenho que colocar os meios para me conhecer. Para isto devo lembrar meus pecados, lembrar que Deus me deu gratuitamente todo o bem que tem. O orgulho faz com que a obediência me custe, especialmente em relação àqueles que são meus iguais e meus inferiores. Por isso devo obedecer docilmente meus iguais e inferiores, pedir que o outro me indique o que devo fazer, buscar a obediência. O orgulho faz eu sentir que as zombarias e humilhações são algo injusto para mim. Nesse sentido, hei de receber em silêncio as zombarias e humilhações.
seguir a corrente quando zombam de mim, aprender a rir de mim mesmo. O orgulho me leva a acreditar que sou superior aos outros e a julgá-los, não sabendo aceitar a ajuda. Portanto, me esforçarei por pedir ajuda aos outros, conselho, opinião, explicação. Buscar a companhia dos que sinto que me fazem sombra. Não me ocupar pensando nos defeitos dos outros, falar bem dos outros. O orgulho me leva a buscar a vanglória que os homens dão, portanto tentarei não falar de mim mesmo, especialmente se é em meu próprio louvor. Não dar ouvidos aos que falam bem de mim, não dar minha opinião se não me pedem ou se não é necessário. O orgulho dificulta que eu aceite meus erros, portanto pretendo aceitar em silêncio as correções, pedir perdão pessoalmente a quem eu ofender. Cristo é o supremo modelo de humildade. Então, devo contemplar a humilhação de Cristo na paixão. O orgulho me faz gostar de pensar em mim, em como os outros devem pensar bem de mim. Portanto, não vou me entreter pensando na minha própria pessoa. Para crescer em humildade, é necessário saber o que é e como obtê-la. Portanto, vou ler e meditar sobre esta virtude. Padre Miguel Fuentes, então, vai dizer que são apenas sugestões, são alguns temas muito trabalhados sobre a vida espiritual, mas não podem ser feitos diferente. Ele vai dizer que para elaborar um esquema de outras virtudes ou vícios, basta fazer uma lista dos principais elementos desta virtude: natureza, causa, forma de adquiri-las, atos principais, atos secundários, efeitos, ocasiões de praticá-la, vícios opostos, determinando depois vários atos concretos para alimentar esse aspecto ou arrancá-lo. Os exemplos acima são eloquentes em si mesmos. Considerando essas ideias, a pessoa que há de trabalhar nessa atitude deverá se examinar apenas em um desses pontos durante o tempo necessário até que ele seja enraizado. Depois disso, passará para outro. Não se deve trabalhar em vários pontos ao mesmo tempo, porque isso seria o contrário daquilo que busca o exame particular, cujo objetivo é concentrar a energia da vontade e a atenção da inteligência em um único foco. Entende-se também que, quando passamos a examinar um novo aspecto ou ato, é preciso manter vivo o exercício daqueles atos que já foram adquiridos. Novos terrenos devem ser conquistados a cada exame. Dessa maneira, em pouco tempo, uma pessoa pode mudar de apática para energética e da viciosa para virtuosa. O maior efeito desse cuidado com o exame particular é a conquista das virtudes. Também o fortalecimento da vontade mantém vivo e desperta o interesse pela própria santidade e perfeição. Enfim, sem um exame particular sério, todos os bons desejos e tentativas estão condenados, e o cristão acaba se fechando na tibieza e na mediocridade. Por hoje, filhas, fico por aqui. Na nossa fraternidade também nós temos um método que é um projeto de vida. E neste projeto de vida, ele é trabalhado durante todo o ano, em que nós colocamos a virtude que nós desejamos alcançar.
Então, eu coloco ali uma virtude e como eu vou vivê-lo. Algo bem simples, com a igreja, com o meu próximo, como eu vou viver na minha vocação. Eu convido também as senhoras a fazerem este exame particular, a fazermos cada uma um projeto para começarmos este ano e vivermos no próximo ano. O que eu desejo alcançar como uma intercessora? Qual virtude que me falta hoje que eu preciso alcançar? E como eu vou vivê-la? O dia hoje ele é bem propício para este exame, que as almas do purgatório também possam interceder por nós, que Nossa Senhora também possa nos cobrir com o seu manto e nos dar a graça de crescermos na vida da graça, na vida de oração. Qualquer dúvida, as senhoras podem mandar mensagem. Que Deus as abençoe. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nosso salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.